Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Boa noite. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o reino da fungi, né, que é o reino dos fungos, e o reino das plantas, que é o plantae. Nessa sequência que a gente vem vindo sobre os reinos, né? Já falamos dos vírus, que são classificados de maneira independente, falamos dos monera e falamos dos protistas, né, que incluíam os protozoários e as algas. Os fungos e as plantas, eles não aparecem com tanta frequência assim em questões do vestibular, né, do Enem, da UERJ. Então a gente vai aproveitar essa aula para a gente ler algumas coisas importantes sobre esse assunto que podem vir a aparecer, mas também de maneira mais dinâmica, né, para que a gente consiga chegar lá no reino animal na próxima aula para poder fechar o nosso curso falando desse assunto e depois a gente possa fazer nossas revisões aí sobre questões da prova, tá? Então hoje vai ser uma aula um pouco mais dinâmica porque, como eu falei, esse assunto não aparece com tanta recorrência, ok? Então vamos lá. Primeiro, falando sobre os fungos, tá? Características gerais. São seres eucariontes, né? Tem membrana nuclear, podem ser uni- ou pluricelulares, depende do tipo de fungo, tá? E duas características importantes, que inclusive uma delas assemelha muito os fungos, aproxima, né, ao grupo dos animais, ao reino animal, né? Que é a presença do glicogênio como substância de reserva. Lembrando, o glicogênio é um carboidrato, né? Que o nosso organismo ele utiliza como substância para guardar glicose, né? Armazena no nosso fígado essa glicose na forma de glicogênio. Os fungos fazem a mesma coisa, tá? Outra característica interessante é que eles têm uma parede celular composta de quitina, né? Isso vai dar uma camada ali extra de proteção, resistência, né, à estrutura celular deles. Eles são heterotróficos, ou seja, têm que se alimentar de outros organismos e não fazem fotossíntese. Dá cuidado, muitas pessoas às vezes confundem, né, em alguns momentos os fungos com as plantas porque acham que eles fazem fotossíntese, tá? Mas não, os fungos não fazem. A grande maioria é saprófita, ou seja, se alimenta, né, de matéria em decomposição, matéria orgânica em decomposição. Inclusive, isso é um papel importantíssimo que os fungos vão ter para o processo alimentar, da cadeia alimentar, né, os famosos seres decompositores. Fazendo isso, eles vão ajudar a reciclar a matéria orgânica que vai retornar lá para o solo, né, e vai poder ser usada pelos vegetais para a produção de energia própria, né, nos processos fisiológicos lá das plantas, tá? O interessante é que, como os fungos precisam se alimentar de outros organismos, né, mas eles não têm uma estrutura ativa de alimentação, eles têm uma digestão extracorpórea, ou seja, que acontece fora do corpo. Então eles eliminam certas substâncias, que são enzimas digestivas, né, que vão degradar aquele material que vai servir de alimento para eles, e aí eles vão absorver aquilo através das suas estruturas que se assemelham a raízes, né, que a gente vai discutir daqui a pouco, que são as hifas, tá? Muitos fungos são parasitas de plantas, principalmente, alguns de animais, né? Tem alguns fungos que infectam inclusive humanos, né? A gente vai falar disso depois. E a reprodução pode ser assexuada ou sexuada, tá? Lembrando que eles podem viver em ambientes terrestres úmidos, né, sombreados, e alguns tipos de fungo até aquáticos, ok? Então aqui é uma estrutura geral de um fungo pluricelular, tá? A gente tem as hifas, os conjuntos de hifas, né, que são essa estrutura típica que vai ter nesse tipo de fungo, tá? Essas hifas, elas surgem a partir do brotamento, vamos dizer assim, de um esporo, né? E aí elas começam a crescer juntas e formam uma massa, né? Uma série de hifas ligadas umas às outras que a gente passa a chamar de micélio, tá? Na maioria desses fungos, esse micélio vai ficar escondido embaixo da terra, tá? E vai funcionar como se fossem as raízes, né, do fungo, né? Comparando aí a sua estrutura um pouco com as plantas, tá? Esse micélio ele pode até aparecer na superfície, tá? Quando eu tenho alguns tipos de fungo que formam esses corpos, né, para o lado externo, que a gente chama de corpos de frutificação. São os famosos cogumelos, né? Se a gente pensa nos fungos comestíveis, como champignon, shiitake, shimeji, eles formam esse tipo de estrutura, né, que fica para fora da terra, tá? Aqui existem vários exemplos, tá? Os mais famosos aqui, o Amanita muscaria, que é um cogumelo tóxico, né, alucinógeno. A gente tem alguns outros aqui também que causam problemas, né? Mas outros também que são comestíveis, como eu já citei, como o shiitake, shimeji e o champignon, né? Aqui a estrutura geral, como eu citei agora há pouco também, a gente tem lá o conjunto de hifas que formam o micélio, e aí esse conjunto de hifas formando o micélio na parte externa forma lá o que a gente chama de corpo de frutificação, tá? Aí a gente vai separar agora essas características dividindo em fungos que são unicelulares e pluricelulares, tá? Falando de forma geral sobre os unicelulares, né? Tem obviamente uma única célula, como o nome já diz, não tem formação de hifa nem de micélio. Eles normalmente têm esse formato ovalado, né, em forma de ovo ou esférico, arredondado. A gente chama eles de forma geral, de forma genérica, né, de leveduras.
E as leveduras têm um papel importantíssimo. Isso sim cai às vezes em prova associada à bioquímica, né? A gente já explicou sobre isso aqui, processos de fermentação, né, que levam lá à produção, por exemplo, de bebidas alcoólicas ou dos pães, tá? Então são muito utilizados. Um dos principais exemplos que a gente pode citar é o Saccharomyces cerevisiae, que é utilizado aí no fermento biológico, né? Só salientando, a reprodução dos fungos unicelulares normalmente é assexuadamente, tá? É assexuada, tá? Aqui esse é o primeiro grupo, que são os zigomicetos, tá? A gente vai ver 4 grupos diferentes principais que formam os fungos. Aqui tem algumas imagens, né, de zigomicetos, lembrando que eles são unicelulares, tá? Unicelulares não, desculpa, pluricelulares. Então eles não formam corpo de frutificação. Outro ponto interessante, esse tipo de fungo que é o zigomiceto, é aquele fungo que se desenvolve sobre alimentos, né? Sobre pães que você esquece lá no armário um mês, bolo, biscoito, fruta, tudo isso que quando vai estragando, né? Que forma aquele bolor, aquela coisa branquinha, esverdeada sobre, normalmente se tratam de zigomicetos, tá? Eles são terrestres e se alimentam de matéria orgânica morta, matéria orgânica em decomposição, que vai ser o caso aí da fruta que está apodrecendo, né? Aqui mostrando a reprodução assexuada deles, eu tenho o esporângio, que é essa parte superior aqui, que vai liberar esporos, né, através do vento, do ar, né? Quando esse esporo atinge o solo em um ambiente favorável, ele vai germinar e vai dar origem a hifas, né, que vão formar os micélios e vão dar origem a novos esporângios, tá? E esse processo se repete e ele vai se multiplicando. É por isso que uma fruta ela vai ter um ponto ali onde ela vai estar contaminada e logo aquilo vai se espalhar por uma área maior da fruta, né? Justamente porque o fungo vai se reproduzindo e vai aumentando essa área de ocupação, né? E aqui um exemplo de reprodução sexuada deles, tá? Que eles realizam também. Que menos importante, acontece com menos frequência, tá? Então não vou me alongar nisso. Segundo grupo, ascomicetos, tá? Aqui no caso dos ascomicetos eu tenho uma variedade grande também de tipos. Nesse caso eles podem ser uni ou pluricelulares, tá? Os que são, né, pluricelulares formam corpos de frutificação. Os unicelulares formam lá as leveduras, né, que a gente falou agora há pouco da importância delas nos processos de fermentação. Algumas delas são comestíveis, como é o caso das trufas, né, que são uma iguaria culinária bastante difundida, né, bastante valorizada, vamos dizer assim, né. Alguns vão ser utilizados na fabricação das bebidas, que a gente já citou aqui, né, nos processos de fermentação alcoólica. E tem outros, né, os do gênero Penicillium, por exemplo, que são usados para a produção de antibióticos. Então é um grupo bem importante economicamente, medicamente, enfim, para o ser humano, né? Então eu tenho as trufas, eu tenho antibióticos, eu tenho produção de queijos, eu tenho produção de bebidas alcoólicas. Tudo isso parte a partir de fungos ascomicetos, tá? Alguns exemplos aqui do queijo gorgonzola, por exemplo, né? Tem essa contaminação, entre aspas, por fungos do tipo ascomiceto, tá? Reprodução por brotamento também, tá? Nesse caso aqui o broto se desenvolve no corpo, né? Entre aspas, na célula lá na estrutura do ascomiceto e dá origem a um novo fungo, né? E isso vai fazendo com que ele vá se multiplicando. A mesma coisa que reprodução sexuada, tá? Não vou me alongar porque normalmente isso é quase improvável e impossível de aparecer numa prova do Enem ou da UERJ, uma pergunta sobre o ciclo de vida do fungo, tá? Então é importante só saber que eles podem fazer reprodução assexuada e sexuada, tá? Basidiomicetos são esses que tem o chapeuzinho, né? Que são os mais famosos, vamos dizer assim. Também tem vários tipos diferentes, né? E muitos deles utilizados na indústria alimentícia, como é o caso do champignon e dos outros comestíveis, né? Shiitake, etc. Também tem alguns que são alucinógenos, né? Tóxicos, como é o caso desse da foto aqui, que é o amanita. E o orelha de pau, que é um fungo bem comum que dá muito em árvore, né? Provavelmente vocês já viram por aí, que parece uma orelha mesmo, o formato que ele tem, né? Então a gente chama de basidiocarpo esse corpo de frutificação que eles formam, tá? Reprodução sexuada, essa sim, tá, gente? É o processo reprodutivo mais famoso sexuado dos fungos que acontece nos basidiomicetos, tá? Então eu tenho lá o corpo de frutificação. No corpo de frutificação eu vou ter a formação de esporos, né? Que a gente chama de basidiósporos, tá? Esses basidiósporos vão ser liberados. Esses basidiósporos têm o basidiósporo macho e o fêmea, né? Vamos dizer assim, que vai dar origem a hifas, tá? Essas hifas haploides, a hifa macho e a hifa fêmea. Eu vou ter a fusão quando elas forem compatíveis, né? E isso vai gerar um micélio e, portanto, um novo corpo de frutificação, né?
Então esse processo se repete, né, com uma alternância de fase, né, porque eu tenho um corpo de frutificação dioico, 2N, e hifas haploides, né, N, sendo formadas a partir lá dos basidióspores. Então eu tenho essa alternância durante o ciclo reprodutivo, tá? E o último grupo são os que a gente chama de deuteromicotas ou deuteromicetos, tá? Que são unicelulares também, tá? Eles são chamados de fungos imperfeitos, né? Porque eles foram meio excluídos dos restantes dos grupos, então ele ficou meio fora da classe do processo de classificação, tá? Por isso que a gente nomeia ele dessa forma. Mas vamos falar um pouquinho mais rapidamente sobre a importância dos fungos, que é o que pode aparecer, tem chance de aparecer com mais frequência aí nas provas, né? Aquela questão da decomposição da matéria orgânica que eu comentei, que é o papel que o fungo vai exercer como organismo decompositor, né? Então é um papel importantíssimo que eles vão ter, reciclando a matéria orgânica morta, transformando isso em nutrientes para o solo. A questão da gastronomia, que a gente discutiu aqui também, né? Os fungos têm mais de 200 tipos de cogumelos que são utilizados na culinária, então eles têm um grande valor econômico, comercial, em vários países são muitas vezes parte da base da alimentação, né? Em países asiáticos, por exemplo. As leveduras, como a gente citou, são imprescindíveis no processo de produção de fermentos, né, que são utilizados tanto para a produção de bebidas alcoólicas como para a produção de queijos, laticínios variados, né? Então é uma área, né, da gastronomia muito requisitada a utilização de organismos do reino fungo, né? Aquela questão que eu falei do parasitismo, né, fungos que podem causar problemas para seres humanos, né? Então, os principais são a candidíase, que a gente chama também muitas vezes de infecção urinária, né, que é uma infecção que vai normalmente atingir as mulheres, né, que vai causar coceira, vermelhidão, ardência urinar, pode causar um corrimento também. Geralmente pode acontecer, ou tem mais chance de acontecer quando eu tenho um ambiente mais úmido, né, por exemplo, épocas de verão onde as pessoas passam muito tempo com roupa de banho molhada, etc. O sapinho, que é uma doença muito popular, né? O pessoal fala muito, mas pouca gente sabe o que é, né? É causado por um fungo também, que causa uma infecção na boca, né? Na língua, etc. Mas também é facilmente tratado, tá? Com remédios contra fungos. Frieira também é um dos mais famosos, aparece em rachaduras entre os dedos do pé, principalmente, né? Coceira, ardor, porque, mais uma vez, vem de abafamento, né, vestiu de sapatos por muito tempo, não secar o pé direito. Todos esses fatores auxiliam os fungos a se reproduzirem, se multiplicarem. Então os fungos gostam de ambientes quentes, úmidos e abafados, né, fechados. Outro ponto interessante é o parasitismo que os fungos realizam nas plantas, né? Essas manchas de ferrugem que algumas plantas apresentam nas folhas, né, são causadas por fungos, né, que podem invadir aí certos tecidos foliares, tá? Esporões também, que é um tipo de fungo que ataca o centeio, né, que varia do trigo, também é bem famoso e bem difundido, né? E aí eu tenho fungos também que são utilizados de maneira ilícita, né, para a fabricação de substâncias alucinógenas, né, como é o caso do LSD. A gente tem também a produção de medicamentos com os antibióticos, que eu já citei também, né, a partir da penicilina foram surgindo vários outros fungos que são utilizados com esse objetivo, né? Associações mutualísticas, ou seja, eles fazem mutualismo com outros organismos. Então a gente tem um exemplo aí das micorrizas, dos líquens. Essas micorrizas, elas são associações entre os fungos e as raízes de algumas plantas, tá? Também mutualística, a gente estudou isso em ecologia, né, porque ambos são beneficiados, eles precisam disso para sobreviver, né? O fungo obtém açúcares das raízes, né, e em troca eles fornecem alguns sais minerais para o solo que vão ser absorvidos ali pela planta, né? E os líquens, perdão, vão ser organismos como resultado da associação do mutualismo de fungos com algas, né, ou com cianobactérias. Essas associações a gente vê em árvores, né? A gente já falou sobre isso aqui, que são aquelas manchas meio esverdeadas que a gente observa no tronco de algumas árvores, tá? Vamos falar agora das plantas, pessoal. Falamos rapidamente aí dos fungos. Então, no reino Plantae, a gente tem algumas classificações subjacentes, ou seja, subdivido o reino em grupos, tá? Mas antes de a gente falar dessa subdivisão, eu tenho características principais do reino, né? Eles são eucariontes, tem lá a membrana nuclear, pluricelulares, autotróficos fotossintetizantes, ou seja, fazem fotossíntese,
As células têm uma parede celular também, nesse caso formada por celulose, que vai dar sustentação lá à estrutura da célula vegetal. Eu tenho algumas organelas que eu não encontro na célula animal, como o cloroplasto, onde tem a clorofila, onde acontece o processo da fotossíntese, e o vacúolo, que acumula líquidos lá dentro da célula vegetal. Tá? A reserva, né, energética, no caso das plantas, né, dos vegetais, é o amido, que é um outro tipo de carboidrato. E aí eu vou ter, dependendo do grupo, né, diferentes tipos de reprodução, com a presença ou não de sementes, de flores e de frutos, que é o que a gente vai discutir na sequência. Né? Então aqui a gente tem uma linhagem evolutiva das plantas. Tá? Aqui acabou que ficou um pouco na frente, a imagem desconfigurou, mas eu tenho lá as algas como sendo não plantas, né, um reino, um tipo primitivo e mais antigo. A partir do momento do surgimento do embrião, né, eu vou entrar na classificação do reino plantae, que são as briófitas. Aí eu passo a ter vasos condutores, raiz, caules e folhas, aí eu entro no grupo das pteridófitas. Com o surgimento da semente eu entro nas gimnospermas, e com o surgimento das flores e dos frutos eu entro com o reino das angiospermas. Tá? Traqueófitas quer dizer que possuem semente, e espermatófitas quer dizer que... Traqueófitas, desculpa, é que possuem vasos condutores, e espermatófitas é as que possuem sementes. Que é o que eu estou mostrando aqui agora, né? Essas nomenclaturas. Olha, não são todas que aparecem, tá? As mais importantes aqui são traqueófitas, criptógamas, fanerógamas e espermatófitas. Dessas todas que eu listei aqui, as que mais aparecem em questões ou um possível enunciado de uma questão são essas, tá? Traqueófitas são aquelas que têm vasos condutores, todas menos as briófitas. Criptógamas são as que não possuem flores, todas menos as angiospermas. Fanerógamas são aquelas que possuem flores, apenas as angiospermas. Espermatófitas são aquelas que têm sementes, que são as gimnospermas e as angiospermas, beleza? Vamos falar agora sobre os grupos, né? Eu tenho então as briófitas, tá? Primeiro grupo de plantas é o grupo mais primitivo e, portanto, mais simples, né? Os principais representantes aí são os musgos, as hepáticas e os antóceros, tá? Aqui na foto no desenho tem um antócero e um musgo exemplificando isso. Que características as plantas vão ter? Elas são avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seivo. Isso limita muito o tamanho delas, porque as substâncias, os nutrientes, têm que ser passados de célula para célula. Então ela não consegue crescer demais, tá? Por esse processo de transferência por difusão. Então você só tem briófitas com um tamanho muito reduzido. Um exemplo é o musgo, né, que é aquele tapete verdinho que cresce lá sobre pedras, né, em cachoeiras, por exemplo. Tá? Outra característica interessante é que elas não têm estruturas verdadeiras, né, vamos dizer assim. Ela não tem raiz, caule e folha. Ela tem estruturas que fazem funções parecidas, mas ainda são primitivas, que é o que a gente chama de rizoide, que faz o papel da raiz, de fixação e absorção. O cauloide, que faz o papel do caule, né, de absorção e sustentação. E o filóide, que faz o papel das folhas, que realiza a fotossíntese. Né? Então essas estruturas elas fazem papéis parecidos, mas elas não são ainda estruturas complexas como as raízes, os caules e as folhas. Tá? Elas sempre vão viver em ambientes com muita umidade e sombreado. Você não vai ver um musgo num local muito seco. Por quê? Porque elas são dependentes da água para se reproduzir. O gameta ele precisa da água para conseguir chegar até o local onde ele vai fecundar. Ou seja, o anterozoide, que a gente chama que é o gameta masculino, ele precisa de água para chegar até a oosfera, que é o gameta feminino, e acontecer a fecundação. Se eu não tenho umidade, se eu não tenho água, isso não acontece. Tá? Então as briófitas elas têm tamanho reduzido por não ter vasos condutores e são dependentes da água para o processo reprodutivo. Tá? Então se eu exponho muito elas à luz solar, elas ressecam e morrem com facilidade. Como é que funciona essa reprodução das briófitas então? Eu tenho lá duas estruturas que a gente chama de gametófito, que é essa parte verdinha aqui embaixo, e o esporófito, que é essa haste com essa cápsula. Né? Aqui essa cápsula, através da meiose, ela vai formar os esporos. Né? Esses esporos vão ser liberados e vão germinar. Essa germinação vai dar origem a novos gametófitos. Aí tem o gametófito masculino e feminino, né? Aí o gametófito masculino libera o gameta dele para fecundar o gametófito feminino, né? Que é o oosfera, o gameta. Aí esse anterozoide, que é o gameta masculino, chega até a oosfera, que é o gameta feminino, e ocorre o processo de fecundação. Tá? Então vai acontecer essa fecundação que vai dar origem a um novo indivíduo com gametófito com esporófito. Lembrando que esse indivíduo duplo, né, com gametófito e esporófito, ele só acontece com o gametófito feminino, tá? O masculino não tem essa haste. Essa haste só se desenvolve aqui no feminino, que vai produzir novos esporos para o processo repetitivo, tá? Então eu alterno gerações, né? O gametófito é a fase duradoura, o esporófito é a fase transitória. Eu tenho um esporófito, 2N, né, diploide, produzindo os esporos haploides, que geram gametófitos haploides também, tá?
Vamos falar agora sobre a importância das briófitas. Desculpa, eu tinha esquecido. Então, elas ajudam muito no processo de sucessão ecológica. A gente já falou sobre isso aqui durante o nosso ano. Sucessão ecológica é aquele processo de restauração de uma área degradada, né? Ou de uma ocupação de uma área nunca ocupada anteriormente, né? Então, eu preciso de organismos simples que consigam sobreviver nessa área devastada, entre aspas. Então, as briófitas fazem esse papel de serem uma das primeiras a se instalarem, né? Por isso a gente fala que elas são espécies pioneiras ou organismos pioneiros, tá? São bons indicadores também da qualidade do ar. Se o ar estiver muito ruim, elas não conseguem se desenvolver bem, tá? Conseguem criar habitats ali para micro-organismos e também são importantes para a base da cadeia alimentar, tá? Vamos falar agora das pteridófitas, que é o segundo grupo. A novidade evolutiva pelas pteridófitas fica com a questão delas serem traqueófitas, né? Ou seja, são as primeiras a apresentar vasos condutores de seiva, que é o xilema e floema. Então isso vai dar que vantagem? Elas vão poder crescer mais, vão ter um maior porte físico, vão conseguir ocupar mais ambientes distintos, né? Ocupar mais espaços. Isso vai facilitar com que elas vivam no ambiente terrestre, né? Então a presença dos vasos condutores é importantíssima. Lembrando que o xilema carrega o que a gente chama de seiva bruta, que é a água e sais minerais, e o floema carrega o que a gente chama de seiva elaborada, que é os nutrientes que ela produz na fotossíntese, né? A glicose, os açúcares, beleza? Tem raiz, caule e folha, tá? No caso aqui de uma principal representante das pteridófitas, que é a samambaia, aqui no desenho a gente tem aqui bonitinho, né? A imagem da raiz, a estrutura do caule e das folhas, tá? Quando eu tenho essas estruturas formadas, eu vou ter uma divisão maior do que cada uma vai formar, como vai funcionar, né, e como vai trabalhar o organismo da planta. Em relação às pteridófitas, está vendo essas bolinhas que a gente tem na parte de trás da folha? A gente chama isso de soros, tá? Esses soros eles vão ser responsáveis por produzir esporos, tá? A gente chama esses soros também de esporângios. Aí esses esporos vão ser liberados e vão germinar e vão dar origem a um gametófito. Nesse caso, o que difere um pouco os pteridófitas das briófitas é que o esporófito é a fase duradoura e o gametófito é a fase transitória, tá? E no caso das pteridófitas, o gametófito ele é monóico. Então tem os dois sexos, entre aspas, a produção dos dois gametas, né? No mesmo gametófito, é um gametófito hermafrodita, tá? A gente chama esse gametófito de protalo. E aí ele vai produzir no arquegônio, né, o zigoto masculino, o gameta masculino, que a gente chama de anterozoides, e a oosfera, que é o gameta feminino, vai ser fecundado, né? Então eu tenho ali uma autofecundação. Então esse protalo vai brotar a partir dessa autofecundação e vai dar origem a um novo esporófito, tá? Então eu alterno gerações com o esporófito sendo a fase duradoura, o gametófito a fase transitória, tá? Os esporos, o esporófito 2N e o gametófito N, ou seja, esporófito diploide e gametófito haploide, tá? Importância que a gente tem das pteridófitas, tá? São organismos produtores nas cadeias alimentares, assim como todas as plantas, né? São muito utilizados para ornamentação, aqui são alguns exemplos, né? Samambaia sua, samambaia e o coxim, que é muito utilizado para preenchimento de vasos. A gente tem cultivo de orquídeas, que ajuda, né, nesse processo que eu acabei de explicar do coxim. A gente também tem uma grande utilização por outros organismos, né, para abrigo, alimentação a partir de pteridófitas, tá? O terceiro grupo é o grupo das gimnospermas, que é o grupo que domina definitivamente o ambiente terrestre, porque eu tenho o surgimento de uma novidade evolutiva importante, que é as sementes, né? Então os gimnospermas são plantas com sementes, são plantas vasculares, traqueófitas, e com a presença de sementes, tá? Os principais representantes são os pinheiros, as sequoias, as araucárias. Aqui no Brasil a gente está acostumado a ver as araucárias. O pinheiro é a famosa árvore de Natal, tá? Que produz lá a pinha e o pinhão. Então são árvores bem familiares, tá? Um ponto interessante é que surge o que a gente chama de tubo polínico, que é uma estrutura que vai ajudar no processo reprodutivo, que vai gerar essa independência da água para o processo da reprodução, tá? As sementes surgindo, né? Aqui na imagem a gente consegue ver o pinhão, que é a semente em si, e a pinha, que é o local onde as sementes ficam, né? Então, com o surgimento das sementes, eu vou ter uma dispersão melhor, ou seja, eu vou conseguir distribuir o meu embrião para áreas maiores e, portanto, eu vou ter uma maior chance de sucesso reprodutivo, tá? Colonização de habitats mais variados, com esse aumento da dispersão, e isso também ajuda o embrião a sobreviver por mais tempo, né? Porque vai criar uma camada protetora em torno dele, então ele tem uma chance de durar mais, vamos dizer assim, né? A reprodução também acontece com alternância de gerações entre esporófito e gametófito, como a gente vai ver agora na sequência do ciclo reprodutivo. Um ponto importante para se lembrar a gente tem o espalhamento, vamos dizer assim, né, desses grãos de pólen através do vento.
E esse processo, né, da polinização a gente chama de anemofilia, tá? Então a gente tem duas estruturas no ciclo reprodutivo das gimnospermas, que a gente chama de estróbilo masculino e feminino. Então eu tenho plantas femininas e plantas masculinas, tá? Elas são diploides, são chamadas de esporófito. Então a árvore feminina vai produzir o estróbilo feminino, a árvore masculina vai produzir o estróbilo masculino, tá? Aí os gametas liberados por esses estróbilos, que a gente chama de microesporângio, megaesporângio. Megaesporângio é o óvulo, né, o gameta feminino, e microesporângio é o gameta masculino. Eles, através de processos de meiose, vão dar origem lá ao grão de pólen e à oosfera, e aí vai acontecer o processo de fecundação, tá? Então esses gametas aqui, o grão de pólen e a oosfera, são o que a gente chama de gametófito, tá? Ocorreu a fecundação, eu vou ter origem a uma nova planta, ou masculina ou feminina, e o processo se repete. Então, o esporófito é a fase duradoura, gametófito é a fase transitória, esporófito é a fase diploide, gametófito é a fase haploide, tá? Então, eu tenho nas gimnospermas uma fecundação independente da água, eu tenho, junto com o desenvolvimento do óvulo, né, um entorno ali do embrião, que vai originar a semente e vai ajudar a proteger esse embrião, inclusive com a produção de uma substância que a gente chama de endosperma, que vai servir para alimentar o embrião durante um período de tempo, que vai fazer com que ele sobreviva mais, como a gente tinha dito, né? Importância das gimnospermas. São muito utilizadas na indústria madeireira, né, na produção de madeira para móveis, etc. Muito utilizadas para a produção de papel. As plantações de pinheiro, né, que são gimnospermas, são utilizadas na fabricação de papel, por causa da celulose, né, na alimentação, que é o caso do pinhão, ornamentação, farmacêutica, etc. Tá? E a gente tem o último grupo de plantas, que são as angiospermas, tá? É o grupo mais diversificado, a gente tem uma quantidade absurda de espécies. Por quê? Porque são as únicas plantas que têm flores e frutos. Isso dá uma vantagem muito grande no processo reprodutivo para essas plantas, tá? Muitas delas têm flores atrativas, né, coloridas, com néctar, etc., porque isso vai ajudar a atrair organismos que vão auxiliar no processo de polinização, tá? A gente tem uma divisão inicial das angiospermas em dois grupos grandes, né, que são de monocotiledones e dicotiledones, que tem a ver principalmente com o número de cotilédones. O que é cotilédone? Quando a semente brota, todo mundo já fez aquele experimentozinho lá do feijão no ensino fundamental, né, com algodão úmido. Quando brota, essa primeira haste que sai lá da semente, ela pode ter uma ou duas folhinhas. Se ela tiver uma só, é uma monocotiledone. Se tiver duas, é uma dicotiledone, tá? Um exemplo de dicotiledone é o feijão, né, que fazia esse experimento. Uma monocotiledone é o milho, por exemplo, tá? Aqui tem uma estrutura de uma flor. Então você tem aqui na flor o que a gente chama de receptáculo floral, que é a base dela. Na parte externa a gente tem o que a gente chama de sépalas, que é aquela estrutura que recobre o botão, sabe, quando a flor está fechada. Então, depois que a flor abre, essas sépalas descem para a base da flor, tá? A gente tem as pétalas em si, que normalmente tem cores fortes para atrair os polinizadores, para ajudar no processo reprodutivo. Aí a gente tem a estrutura masculina, que são essas hastes compridas, tá? Que a gente chama de filetes, tá? E junto com as anteras, que são essas partezinhas, essas cabecinhas, elas formam o que a gente chama de estame, tá? Então a parte masculina da flor é o que a gente chama de androceu. E a gente tem essa parte central aqui, mais comprida, que é o gineceu, que é a parte feminina, tá? Tem o estilete, que é esse tubo aqui, né? A entrada dele, que a gente chama de estigma. E lá no interior a gente tem o ovário e o óvulo, tá? Que são essas estruturas que a gente acabou de descrever aqui. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter o processo reprodutivo com o grão de pólen saindo de uma estrutura masculina de uma flor e indo em direção à estrutura feminina de outra flor. Obviamente da mesma espécie que ele, né, para que aconteça a reprodução. Chegando nesse grão de pólen lá nessa flor, eu vou me conectar lá com o estigma, que é aquela entrada do tubo feminino que a gente viu aqui nessa imagem, né? E aí eu vou formar o tal do tubo polínico. Esse tubo polínico ele vai alongar a estrutura celular até que esse pólen chegue à parte masculina, né? E possa ser gerado lá um embrião, tá? Inclusive está resumido nessa última imagem aqui, né? Eu tenho lá, ó, a antera produzindo o grão de pólen, que é a célula germinativa, chegando até o tubo polínico, formação do tubo polínico, encontro dos dois, né? O processo de fecundação, formação do embrião, desenvolvimento do endosperma, que é o alimento do embrião, né? Formação da semente. Então, eu tenho lá o embrião com endosperma e a semente formada. Então, o grão de pólen sai da estrutura masculina, vai até a estrutura feminina, acontece a formação do tubo polínico, processo de fecundação, formação do endosperma da semente no entorno do embrião, tá? Então, dessa forma que as angiospermas vão se reproduzir, tá?
O fruto, ele é, basicamente falando, grosseiramente, ele é a base do desenvolvimento do ovário, tá? Então o óvulo se torna um embrião e o ovário se desenvolve em fruto, normalmente, tá? Por que o fruto é tão importante? Porque ele vai ajudar a atrair animais dispersores. Esses animais dispersores vão ajudar a dispersar a semente. E dispersando a semente, isso vai facilitar esse processo de ocupação da planta de áreas maiores, tá? Então as angiospermas são tão evoluídas e têm tanto sucesso, né, na sua distribuição, porque elas têm alta eficiência na distribuição dos gametas e, portanto, reproduzem muito, graças à atração da flor, do néctar, de indivíduos polinizadores como abelhas, por exemplo, e também pela capacidade de atração de animais para a dispersão, porque o animal vai atrás do fruto e vai transportar essa semente até um local distante e vai facilitar esse processo de germinação, de reprodução da planta. Beleza, gente? Então a gente tem esses 4 grupinhos. Na próxima aula a gente fala de reino animal e fecha nosso conteúdo para poder iniciar a nossa revisão nas últimas semanas antes do Enem. Valeu, galera! Um abraço, até a próxima aula.